Terceiro capítulo. Em condições de modernidade, uma quantidade cada vez maior de pessoas vive em circunstâncias nas quais instituições desencaixadas, ligando práticas locais a relações sociais globalizadas, organizam os aspectos principais da vida cotidiana. Nas sessões seguintes desse estudo, quero examinar mais de perto como o suporte da confiança se vincula a esses fenômenos, bem como as decisões decisivas da segurança, risco e perigo no mundo moderno. Nas páginas precedentes, já relacionei a confiança, de uma maneira abstrata, ao distanciamento tempo e espaço, mas devemos agora considerar a substância das relações de confiança em condições de modernidade. Se o significado imediato da globalização sobre essa discussão não é de imediato aparente, espero que o venha a ser mais tarde. Para prosseguir, temos de fazer algumas distinções conceituais além das já formuladas. Confiança e modernidade. Em primeiro lugar, quero completar a noção de desencaixe com a de reencaixe. Com este termo, me refiro à reapropriação ou remodelação de relações sociais desencaixadas de forma a comprometê-las, embora parcial ou transitoriamente, a condições locais de tempo e lugar. Quero também distinguir entre o que devo chamar de compromisso com rosto e compromisso sem rosto. Asterisco. No original, Face-Word Commitments and Faceless Commitments. Em português, o sentido mais próximo seria contatos pessoais e impessoais, respectivamente. Os primeiros se referem às relações verdadeiras que são mantidas por ou expressas em conexões sociais estabelecidas em circunstâncias de copresença. Os segundos dizem respeito ao desenvolvimento de fé em fichas simbólicas ou sistemas peritos, os quais, tomados em conjunto, devo chamar de sistemas abstratos. Minhas teses gerais serão as de que todos os mecanismos de desencaixe interagem com contextos reencaixados de ação, os quais podem agir ou para sustentá-los ou para solapá-los, e de que os compromissos sem rosto estão vinculados de maneira ambiguamente análoga àqueles que exigem a presença do rosto. Podemos encontrar um ponto de partida para esta discussão na observação sociológica familiar de que, na vida social moderna, muitas pessoas, a maior parte do tempo, interagem com outras que lhes são estranhas. Como Simmel salientou, o significado do termo estranho muda com o advento da modernidade. Nas culturas pré-modernas, em que a comunidade local sempre permanece como base da organização social mais ampla, o estranho se refere a uma pessoa toda, alguém que vem de fora e que é potencialmente suspeito. Podemos existir muitos motivos pelos quais uma pessoa que se muda de um lugar para uma pequena comunidade não consegue ganhar a confiança de seus membros, talvez mesmo depois de estar morando há muitos anos naquela comunidade. Nas sociedades modernas, em contraste, não interagimos comumente com estranhos como pessoas todas da mesma forma. Em muitos cenários urbanos, particularmente, interagimos mais ou menos de uma forma contínua com outros que não conhecemos bem ou nunca encontramos antes, mas essa interação assume a forma de contatos relativamente efêmeros. A variedade de encontros que compõe a vida cotidiana nos cenários anônimos da atividade social moderna é mantida em primeira instância pelo que Goffman chamou de desatenção civil. Voltando. Este fenômeno exige manejo com complexo e habilidoso da parte dos que o exibem, mesmo considerando-se que ele pode parecer envolver na maior parte sinais e pistas sem importância. Duas pessoas se aproximam e se cruzam numa calçada da cidade, o que poderia ser mais trivial e desinteressante. Tal evento pode acontecer milhões de vezes por dia, mesmo numa única área urbana. No entanto, algo ocorre aqui que liga aspectos aparentemente menores de manejo corporal a algumas das mais difusas características da modernidade. A desatenção demonstrada não é indiferença. É, pelo contrário, uma demonstração cuidadosamente monitorada do que pode ser chamado de estranho polido. Conforme as duas pessoas se aproximam uma da outra, cada uma rapidamente perscruta o rosto da outra, desviando o olhar quando se cruzam. Goffman chama isso de abaixar os faróis, multus. O olhar concede reconhecimento do outro como um agente e como conhecido potencial. Fixar os olhos nos outros apenas brevemente e depois olhar para frente enquanto ambos se cruzam vincula a tal atitude a uma reafirmação implícita de ausência de intenção hostil. A manutenção da desatenção civil parece ser uma pressuposição muito geral da confiança presumida em encontros regulares com estranhos e lugares públicos. O quão importante isto é e pode ser facilmente visto em circunstância onde está ausente ou fraturado. O olhar de ódio, por exemplo,
que, como nota Goffman, os brancos no sul dos Estados Unidos eram conhecidos no passado por fixar nos negros em ambientes públicos. Reflete uma rejeição dos direitos dos negros de participarem de certas formas ortodoxas da interação cotidiana com o branco. Um exemplo de certa forma contrário, uma pessoa passando por um bairro perigoso pode andar rapidamente, olhando direto para frente o tempo todo, ou furtivamente em ambos os casos evitando qualquer contato de olhos com outros transeuntes. Uma falta de confiança elementar na possível intenção dos outros leva o indivíduo a evitar cruzar olhares, o que poderia precipitar um envolvimento potencialmente hostil. A desatenção civil é o tipo mais básico de compromisso com o rosto envolvido em encontros com estranhos em circunstâncias de modernidade. Ela envolve não apenas o uso do rosto mesmo, mas o emprego sutil da postura e posicionamentos corporais que transmitem a mensagem. Você pode confiar em mim que estou sem intenções hostis. Na rua, edifícios públicos, trens ou ônibus, ou em reuniões cerimoniais, festas ou outras ocasiões. A desatenção civil é confiança como ruído de fundo, não como uma coleção fortuita de sons, mas como ritmos sociais cuidadosamente comedidos e controlados. Ela é a característica de que Goffman chama de interação desconcentrada. Os mecanismos de interação concentrada ou encontro são bastante diferentes. Encontros, sejam com estranhos, conhecidos ou íntimos, também envolvem práticas generalizadas vinculadas à manutenção da confiança. Encontros, seja com estranhos, conhecidos ou íntimos, também envolvem práticas generalizadas vinculadas à manutenção da confiança. A transição de desatenção civil para a abertura de um encontro, como Goffman mostra, é plena de possibilidades adversas para cada indivíduo envolvido. A confiança elementar que toda iniciação de um encontro pressupõe tende a ser sancionada por uma percepção de confiabilidade estabelecida ou pela manutenção de ritos informais. Mais uma vez, frequentemente de um tipo complexo. Encontros com estranhos ou conhecidos, pessoas que o indivíduo encontrou antes, mas não conhece bem, equilibra confiança, tato e poder. Tato e rituais de polidez são dispositivos protetores mútuos, que estranhos ou conhecidos usam intencionalmente, no mais das vezes por consciência prática, como um tipo de contato social implícito. O poder diferencial, particular, onde ele é muito marcado, pode romper ou deformar normas de tato e rituais de polidez, da mesma forma que a familiaridade da fidedignidade estabelecida entre amigos íntimos. Confiança em sistemas abstratos. Muito mais poderia ser dito sobre o tema do entrelaçamento de confiança, tato e poder em encontros com não íntimos, mas neste ponto quero me concentrar sobre a confiabilidade, particularmente em relação às fichas simbólicas de sistemas peritos. A confiabilidade é de duas espécies. Existe aquela estabelecida entre indivíduos que se conhecem bem e que, baseados num relacionamento de longo prazo, substanciaram as credenciais que tornam cada uma fidedigna aos olhos do outro. A confiabilidade relativa aos mecanismos de desencaixe é diferente. Embora a fidedignidade seja ainda central e as credenciais certamente estejam envolvidas, em certas circunstâncias, a confiança em sistemas abstratos não pressupõe encontro algum com os indivíduos ou grupos que são de alguma forma responsáveis por ele. Mas na grande maioria das instâncias, tais indivíduos ou grupos estão envolvidos, e devo me referir a encontro com eles por parte dos atores leigos como os pontos de acesso dos sistemas abstratos. Os pontos de acesso dos sistemas abstratos são um terreno comum dos compromissos como rosto sem rosto. Uma parte básica do meu argumento será de que a natureza das instituições modernas estão profundamente ligadas ao mecanismo da confiança em sistemas abstratos, especialmente confiança em sistemas peritos. Em condições de modernidade, o futuro está sempre aberto, não apenas em termos da contingência comum das coisas, mas em termos da reflexividade do conhecimento em relação ao qual as práticas sociais são organizadas. Este caráter contrafactual, orientado para o futuro, da modernidade é amplamente estruturado pela confiança conferida aos sistemas abstratos, que, pela sua própria natureza, é filtrada pela confiabilidade da perícia estabelecida. É extremamente importante deixar claro o que isto envolve. A fidedignidade conferida pelos atores leigos aos sistemas peritos não é apenas uma questão, como era normalmente o caso no mundo pré-moderno, de gerar uma sensação de segurança a respeito de um universo de eventos independentemente dado. É uma questão de cálculo de vantagem, risco e circunstâncias onde o conhecimento perito simplesmente não proporciona esse cálculo, mas na verdade cria ou reproduz o universo de eventos, como resultado da contínua implementação reflexiva desse próprio conhecimento.
Um dos significados disto, numa situação em que muitos aspectos da modernidade tornaram-se globalizados, é que ninguém pode optar por sair completamente dos sistemas mais abstratos envolvidos nas instituições modernas. Este é mais obviamente o caso de fenômenos tais como o risco de guerra nuclear ou de catástrofe ecológica. Mas ele vale de uma forma mais completa para ambas as extensões da vida cotidiana, tal como ela é vivida pela maioria da população. Os indivíduos em cenários pré-modernos, em princípio, na prática, poderiam ignorar os pronunciamentos de sacerdotes, sábios, feiticeiros, prosseguindo com as rotinas da vida cotidiana. Mas este não é o caso no mundo moderno, no que toca ao conhecimento perito. Por esta razão, contatos com peritos ou seus representantes ou delegados, na forma de encontros em pontos de acesso, são peculiarmente consequentes nas sociedades modernas. Que as coisas se passam deste modo é algo geralmente reconhecido tanto pelos indivíduos leigos como pelos operadores ou fornecedores de sistemas abstratos. Várias considerações estão tipicamente envolvidas aqui. Os encontros com os representantes de sistemas abstratos podem, é claro, ser regularizados e podem facilmente assumir característica de confiabilidade associada com amizade e intimidade. Este pode ser o caso, por exemplo, de um médico, dentista ou agente de viagem, o qual se lida regularmente por um período de anos. Entretanto, muitos encontros com representantes de sistemas abstratos são mais periódicos ou transitórios. Encontros irregulares são provavelmente aqueles em que os critérios evidenciais de fidedignidade têm que ser, de modo especial, cuidadosamente expostos e protegidos, embora tais critérios sejam também exibidos em toda a gama de encontros leigo-profissional. Nos pontos de acesso, os compromissos com o rosto que põem atores leigos em relação de confiança envolvem comumente exibições de confiabilidade e integridade manifestadas, associadas a uma atitude de haja como de hábito ou de autossegurança. Embora todos estejam conscientes de que o verdadeiro repositório de confiança está no sistema abstrato e não nos indivíduos que nos contextos específicos representam, os pontos de acesso trazem um lembrete de que as pessoas de carne e osso, que são potencialmente falíveis, é que são seus operadores. Os compromissos com rostos tendem a ser imensamente dependentes do que pode ser chamado de postura dos representantes ou operadores do sistema. As graves deliberações do juiz, o solene profissionalismo do médico ou a animação estereotipada da tripulação do avião participam igualmente desta categoria. É compreendido por todas as partes que é necessário confiança renovada, e esta é de um tipo duplo: na fidedignidade dos indivíduos específicos envolvidos e no conhecimento ou habilidades ao quais o indivíduo leigo não tem acesso efetivo. Uma atividade de haja como de hábito tende a ser particularmente importante onde os perigos envolvidos são visíveis, ao invés de formarem uma base de riscos puramente contrafatuais. Tomando o exemplo a viagem aérea, o ar casual estudado e a calma animação do pessoal de bordo são provavelmente tão importantes na renovação da confiança dos passageiros quanto qualquer quantidade de anúncios demonstrando estatisticamente o quão segura é a viagem aérea. É virtualmente sempre o fato de que nos pontos de acesso é feita uma divisão estrita, para usar outros dois conceitos de Goffman, entre atuações de palco e de bastidores. Não precisamos de uma explicação funcionalista para vermos por que é assim. O controle da passagem entre o palco e os bastidores é parte da essência do profissionalismo, porque os peritos mantêm oculto dos outros uma boa parte do que eles fazem. Uma razão é bastante sincera: o exercício da perícia requer em geral ambientes especializados, bem como a concentração mental, o que seria difícil de conseguir às vistas do público. Mas há outras razões. Há uma diferença entre a perícia e o perito, a qual aqueles que trabalham nos pontos de acesso procuram comumente minimizar o máximo possível. Os peritos podem conseguir as coisas erradas, por erro de interpretação ou ignorância da perícia que se espera que eles possuam. A distinção clara entre palco e bastidores reforça a postura como meio de reduzir o impacto das habilidades imperfeitas e da falhabilidade humana. Os pacientes não tenderiam a confiar tão implicitamente na equipe médica se tivessem pleno conhecimento dos enganos que são feitos nas enfermarias e mesas de operações. Uma outra razão diz respeito às áreas de contingência que sempre permanecem no funcionamento de sistemas abstratos. Não existe habilidade tão cuidadosa, afiada e nem forma de conhecimento perito tão abrangente que esteja isenta de intervenção de elementos do acaso. Os peritos normalmente
pressupõe que os indivíduos leigos se sentirão mais confiantes se não puderem observar o quão frequentemente esses elementos entram no desempenho do perito. Os mecanismos de confiança não se relacionam apenas às conexões entre pessoas leigas e peritos. Eles estão ligados também às atividades daqueles que estão dentro dos sistemas abstratos. Os códigos de ética profissional, em certos casos secundários por sanções legais, formam o meio pelo qual a confiabilidade de colegas ou associados é controlada internamente. Mesmo, no entanto, para aqueles que possam parecer mais intrinsecamente comprometidos com os sistemas abstratos que mantêm, está sublinhado. Os compromissos com o rosto são, em geral, importantes como uma maneira de gerar confiabilidade contínua. Isto constitui um tipo de exemplo de reencaixe das relações sociais. O reencaixe aqui representa um meio de fixar a confiança na confiabilidade e integridade de colegas, como Dieter Boden o expressa. O homem de negócio que diz, quando você vai estar em New York, ou os almoços do pessoal do showbiz no Sunset Boulevard, ou os acadêmicos que cruzam continentes para ler trabalhos densos de 15 minutos em salas sem janelas, com ar-condicionado, não estão preocupados com turismo, culinária ou atividades acadêmicas. Eles precisam, como soldados de antigamente, ver os brancos dos olhos tanto dos colegas como dos inimigos, para reafirmarem e, mais centralmente, atualizarem a base da confiança. O reencaixe em todos os contextos, como a citação indica, vincula a confiança em sistemas abstratos à natureza reflexivamente móvel destes, bem como proporciona encontros e rituais que mantêm a confiabilidade entre colegas. Podemos sumarizar estes pontos como se segue. 1. Relações de confiança são básicas para o distanciamento do tempo e espaço dilatado em associação com a modernidade. 2. A confiança em sistemas assume a forma de compromissos sem rosto, nos quais é mantida a fé no funcionamento do conhecimento, em relação ao qual a pessoa leiga é amplamente ignorante. 3. A confiança em pessoas envolve compromisso com rosto, nos quais são solicitados indicadores da integridade dos outros, no interior de arenas de ação dadas. 3. O reencaixe se refere a processos por mais dos quais compromissos sem rosto são mantidos ou transformados por presença de rosto. 4. A desatenção civil é um aspecto fundamental das relações de confiança nos cenários anônimos, de grande escala da modernidade. Ela é o ruído renovador de confiança que se dá no pano de fundo da formação e dissolução de encontros, envolvendo seus próprios mecanismos específicos de confiança, isto é, compromissos com o rosto. 4. Pontos de acesso são pontos de conexão entre indivíduos ou coletividades leigos e os representantes de sistemas abstratos. São lugares de vulnerabilidade para os sistemas abstratos, mas também junções nas quais a confiança pode ser mantida ou reforçada. Confiança e perícia. As observações feitas até aqui nessa sessão tratam mais de como a confiança é dirigida em relação a sistemas abstratos do que de responder à questão: por que a maioria das pessoas, a maior parte do tempo, confia em mecanismos sociais sobre os quais seu próprio conhecimento técnico é ligeiro ou não existente? Isto pode ser respondido de várias maneiras. Sabemos o bastante sobre a relutância com a qual, no início de cada fase do desenvolvimento social moderno, as populações se adaptaram a novas práticas sociais, tais como a introdução de formas profissionalizadas de medicina, para reconhecer a importância da socialização em relação a esta confiança. A influência do currículo oculto nos processos de educação formal é aqui provavelmente decisiva. O que é transmitido à criança no ensino da ciência não é apenas o conteúdo das descobertas técnicas, mas, mais importante para as atitudes sociais gerais, uma aura de respeito pelo conhecimento técnico de todos os tipos. Na maioria dos sistemas educacionais modernos, o ensino da ciência começa sempre pelos princípios primeiros, conhecimento visto como mais ou menos indubitável. Apenas se alguém permanece aprendendo ciência por algum tempo é que poderá ser introduzido a questões contenciosas ou tornar-se plenamente cônscio da falhabilidade potencial de todas as reivindicações ao conhecimento em ciência. A ciência tem, assim, por longo tempo mantido uma imagem de conhecimento fidedigno que se verte numa atitude de respeito para com a maioria das formas de especialidade técnica. Ao mesmo tempo, contudo, as atitudes leigas em relação à ciência e ao conhecimento técnico são, em geral, tipicamente ambivalentes. Trata-se de uma ambivalência que reside no âmago de todas as relações de confiança, seja em sistemas abstratos, seja em indivíduos.
pois só se existe confiança onde há ignorância, ou das reivindicações de conhecimento de peritos técnicos, ou de pensamentos e intenções de pessoas íntimas com as quais se conta. A ignorância, entretanto, sempre fornece terreno para ceticismo ou pelo menos cautela. As representações populares da perícia técnica e científica mesclam geralmente respeito com atitudes de hostilidade ou medo, como nos estereótipos do técnico sem senso de humor, com pouco conhecimento das pessoas comuns, ou do cientista louco, profissões cuja reivindicação a um conhecimento especializado é vista, sobretudo, como um círculo fechado, tendo uma terminologia aparentemente inventada para obstruir o leigo, como ocorre com advogados ou sociólogos. Tendem a ser vistas com uma visão particularmente deformada. O respeito pelo conhecimento técnico exige comumente, em conjunção com uma atitude pragmática para com sistemas abstratos, baseadas em atitudes de ceticismo ou reserva. Muitas pessoas, por assim dizer, fazem uma barganha com a modernidade, em termos da confiança que concedem às fichas simbólicas de sistemas peritos. A natureza da barganha é governada por misturas específicas de deferência e ceticismo, alívio e medo. Embora não possamos escapar completamente do impacto das instituições modernas, dentro do amplo escopo das atitudes de aceitação pragmática, muitas orientações possíveis podem existir ou coexistir em verdadeira ambivalência. O indivíduo pode escolher mudar-se para uma área diferente, por exemplo, do que tomar água fluoretada, ou tomar água engarrafada ao invés de água de torneira. Seria uma atitude extrema, contudo, recusar completamente a água encanada. A confiança é diferente do conhecimento indutivo fraco, mas a fé que ela envolve não pressupõe sempre um ato consciente de compromisso. Em condições de modernidade, atitudes de confiança para com sistemas abstratos são, via de regra, rotineiramente incorporadas à continuidade das atividades cotidianas e são, em grande parte, reforçadas pelas circunstâncias intrínsecas do dia a dia. A confiança, assim, é muito menos um salto para o compromisso do que uma aceitação tácita de circunstâncias nas quais outras alternativas estão amplamente descartadas. Ainda assim, seria bastante equívoco ver esta situação como um tipo de dependência passiva, concedida com relutância, um ponto que devo desenvolver mais adiante. Atitudes de confiança, de falta de confiança, para com sistemas abstratos específicos são passíveis de fortemente influenciadas por experiências de ponto de acesso, bem como, é claro, por atualizações de conhecimento que, através dos meios de comunicação e de outras fontes, são proporcionadas tanto para os leigos como para os peritos técnicos. O fato de que pontos de acesso são locais de tensão entre ceticismo leigo e perícia profissional fazem deles reconhecidas fontes de vulnerabilidade para sistemas abstratos. Em certos casos, uma pessoa que tem experiências infelizes num dado ponto de acesso, onde as habilidades técnicas em questão se encontram em um nível relativamente baixo, pode decidir abandonar o relacionamento leigo-cliente. Este trecho está sublinhado. Desta forma, alguém que se acha que os peritos contratados não conseguem mesmo consertar adequadamente seu aquecimento central, pode decidir consertá-lo por si mesmo, aprendendo os princípios básicos envolvidos. Outras vezes, mais as experiências em pontos de acesso podem levar a um tipo de cinismo resignado, ou, onde isto é possível, o desencajamento completo do sistema. Asterisco. O governo moderno depende de uma complexa série de relações de confiança entre os líderes políticos e a população. Os sistemas eleitorais podem ser vistos não apenas como meios de assegurar a representação dos interesses, mas como maneiras de institucionalizar pontos de acesso conectando políticos com a massa da população. Manifestos eleitorais e outras propagandas são métodos de demonstrar confiabilidade, e uma boa parte do reencaixe ocorre geralmente aí. Bebês são embalados, mãos apertadas, etc. A confiança na perícia política é em si um tópico. Mas como esta é uma área de relações de confiança que tem sido frequentemente analisada, não vou discuti-la aqui detalhadamente. Dever-se-ia observar, contudo, que o desengajamento dos sistemas governamentais é hoje quase impossível, dada a disseminação global dos Estados-nação. Pode-se conseguir sair de um país em que a política governamental é particularmente opressiva ou desagradável, mas apenas para entrar no território de um outro Estado e tornar-se sujeito à sua jurisdição. Voltando. O indivíduo que investe em certas ações, ao conselho de um corretor da bolsa e que perde dinheiro pode decidir,
manter o dinheiro numa conta bancária. Esta pessoa pode mesmo resolver manter ativos apenas em ouro no futuro, mas também aqui seria muito difícil desengajar-se completamente do sistema monetário, e isso somente porque ser feito e ser o indivíduo fosse tentar viver por si só em estado de pobreza. Antes de considerar mais diretamente a circunstância em que a confiança é reforçada ou perdida, temos que complementar a discussão precedente com uma análise da confiança em pessoas ao invés de em sistemas. Isso nos leva a questões que têm a ver com a psicologia da confiança. Confiança e segurança ontológica. Há certos aspectos da confiança e processos de desenvolvimento da personalidade que parecem se aplicar a todas as culturas, pré-modernas e modernas. Eu vou tentar cobri-los exaustivamente, mas me concentrarei sobre as conexões entre confiança e segurança ontológica. A segurança ontológica é uma forma, mas uma forma muito importante, de sentimentos de segurança no sentido amplo em que empregarei o termo mais atrás. Está sublinhado. A expressão se refere à crença que a maioria dos seres humanos tem na continuidade da sua autoidentidade e na constância dos ambientes de ação social e material circundantes. Uma sensação de fidedignidade de pessoas e coisas, tão central à noção de confiança, é básica nos sentimentos de segurança ontológica. Daí, os dois seres relacionados psicologicamente de forma íntima. A segurança ontológica tem a ver com ser, ou, nos termos da fenomenologia, ser no mundo. Mas trata-se de um fenômeno emocional ao invés de cognitivo, e está enraizado no inconsciente. Os filósofos têm nos mostrado que cognitivamente existem poucos, e se é que existe algum, aspectos de nossa existência pessoal dos quais podemos estar certos. Isto, talvez, seja parte da reflexividade da modernidade, mas não está certamente limitado em sua aplicação apenas a um período histórico específico. Certas questões, eu realmente existo? Eu sou hoje a mesma pessoa que era ontem? As outras pessoas realmente existem? Isto que vejo diante de mim continuará a existir quando eu virar as costas? Não podem ser respondidas de forma indubitável por um argumento racional. Os filósofos colocam em questão sobre a natureza do ser, mas eles não estão. Podemos supor ontologicamente inseguros em suas ações comuns, e nesta perspectiva eles estão de acordo com a massa da população. O mesmo não vale para a maioria de pessoas que tratam nossa incapacidade de termos certeza sobre tais assuntos não apenas como uma preocupação intelectual, mas como uma intranquilidade profunda que penetra muitas das coisas que elas fazem. Uma pessoa que está existencialmente insegura sobre seus diversos eus, ou se os outros realmente existem, ou se o que é percebido realmente existe, pode ser inteiramente incapaz de habitar o mesmo universo social como os outros seres humanos. Certas categorias de indivíduos vistos pelos outros como mentalmente insanos, particularmente ou esquizofrênicos, pensam e agem dessa maneira. Seja o que for que tal comportamento esquizofrênico mostre, contudo, é apenas expressivo de uma carência mental, o que vale também para muitos tipos de estados ansiosos, em versões graves ou mais amenas. Imagine alguém que se aflige profunda e constantemente, pensando se os outros nutrem intenções maliciosas contra si. Ou imagine uma pessoa que se preocupa constantemente com a possibilidade de uma guerra nuclear e não pode deixar de lado o pensamento deste risco. Embora indivíduos normais possam considerar essas ansiedades, quanto são profundas e crônicas, como irracionais, estes sentimentos são mais o resultado da supersensibilidade emocional do que a irracionalidade. Pois o risco de guerra nuclear está sempre aí como uma possibilidade imanente do mundo atual e, como nenhum indivíduo jamais tem acesso direto aos pensamentos de um outro, ninguém pode estar absolutamente seguro, num sentido mais lógico que emocional, de que ideias maliciosas não estejam constantemente na mente dos outros com quem se interage. Por que não estão todos sempre em estado de alta insegurança ontológica, dada a enormidade de tais problemas existenciais potenciais? As origens da segurança que a maioria sente, a maior parte do tempo, em relação a estas possíveis autointerrogações, devem ser encontradas em certas experiências características da primeira infância. Indivíduos normais, quero argumentar, recebem uma dose básica de confiança na primeira infância, que elimina ou neutraliza essa susceptibilidade existenciais. Ou, para alterar levemente a metáfora, eles recebem uma inoculação emocional, inoculação que protege contra as ansiedades ontológicas às quais todos os seres humanos estão potencialmente sujeitos. O agente dessa inoculação é a figura protetora primária da infância, para a maioria dos indivíduos, a mãe.
A obra de Erik Erikson fornece uma fonte importante de elucidações para o significado da confiança no contexto do desenvolvimento inicial da criança. O que Erikson chama de confiança básica, como ele mostra, está no âmago de uma identidade de ego duradoura. Ao discutir a confiança durante a infância, Erikson chama atenção exatamente para aquele elemento necessário de fé ao qual já aludi. Embora alguns psicólogos tenham falado de desenvolvimento de crença durante a infância, ele diz que prefere a palavra confiança, porque há mais ingenuidade nela. Além disso, ele acrescenta: confiança implica não só que se aprendeu a contar com a uniformidade e continuidade dos provedores externos, mas também que se pode confiar em si mesmo. A confiança nos outros é desenvolvida em conjunção com a formação de um senso interno de confiabilidade, que fornece ulteriormente uma base para uma autoidentidade estável. Desde cedo, portanto, a confiança implica uma mutabilidade, uma mutualidade de experiência. A criança aprende a contar com a consistência e atenção de seus provedores, mas, ao mesmo tempo, ela aprende que deve lidar com as suas próprias solicitações de forma a satisfazê-las, e que os que dela cuidam contam com a segurança ou a confiabilidade no próprio comportamento da criança. A esquizofrenia infantil, salienta Erikson, fornece evidência gráfica do que pode acontecer se a confiança básica não for estabelecida entre a criança e seus provedores. A criança desenvolve um pouco de senso de realidade das coisas ou das outras pessoas, porque o fornecimento regular de afeto e cuidados é carente. O comportamento bizarro e o retraimento representam tentativas de lidar com um ambiente indeterminado ou ativamente hostil, onde a ausência de sentimentos de confiabilidade interior reflete a falta de confiança no mundo externo. A fé no amor de seus protetores é a essência daquele salto ao compromisso que é a confiança básica, e de todas as formas de confiança, portanto, pressupõe. Os pais criam um senso de confiança em seus filhos através daquele tipo de administração que, em sua qualidade, combina o cuidado sensível das necessidades individuais do bebê e um firme senso de confiabilidade pessoal dentro da estrutura de confiança do estilo de vida de sua cultura. Isto forma na criança a base para um senso de identidade que se combinará mais tarde com um senso de estar em ordem, de ser alguém e de se tornar aquilo que as outras pessoas confiam que ele se tornará. Os pais devem não apenas ter certezas, maneiras de orientar por proibição e permissão. Eles devem também ser capazes de representar para a criança uma convicção profunda, quase somática, de que há um sentido no que estão fazendo. A criança definitivamente torna-se neurótica não a partir de frustrações, mas da falta ou perda do sentido social nessas frustrações. Mas, mesmo sobre as circunstâncias mais favoráveis, esta etapa parece introduzir na vida psíquica e tornar-se prototípica disto. Uma sensação de diversão interna e nostalgia universal por um paraíso perdido. É contra essa poderosa combinação de uma sensação de ter sido destituído, de ter sido dividido e de ter sido abandonado que a confiança básica deve se manter através da vida. Nota do rodapé. Todas as citações de Erik H. Erikson, Childhood and Society. Estas colocações, que não são peculiares apenas a Erikson, constituem uma ênfase geral da escola de pensamento psicanalítico das relações objeto. Asterisco. As ideias da escola das relações objeto são mais apropriadas aos argumentos aqui desenvolvidos do que as que se encontram na psicanálise lacaniana, hoje mais influentes em certas áreas da teoria social. A obra de Lacan é significante porque ajuda a capturar a fragilidade e a fragmentação do eu. Ao fazê-lo, contudo, em comum com o pensamento pós-estruturalista em geral, ela enfoca primordialmente um tipo de processo que é, na verdade, complementado por contratendências voltadas à integração e completude. A teoria da relação objeto é informativa porque analisa como o indivíduo obtém um senso de coerência e como isso está ligado a uma renovação da confiança na realidade do mundo exterior. Ao meu ver, esta abordagem é, ou pode ser tomada, consoante com uma concepção wittgensteiniana do caráter dado do mundo, dos objetos e eventos, que pode ser experimentado apenas enquanto é vivido e que é intrinsecamente refratário a ser posto em palavras. Voltando.
Não é a satisfação dos impulsos orgânicos, diz ele, que faz com que uma criança comece a sentir que a vida é real, a achar a vida digna de ser vivida. Esta orientação deriva, pelo contrário, da relação entre o bebê e seu protetor e depende do que Winnicott chama de espaço potencial entre ambos. O espaço potencial é a separação criada entre a criança e seu protetor. Uma autonomia de ação e um senso emergente da identidade e da realidade das coisas. E deriva da confiança do bebê na segurança da figura paterna ou materna. O espaço potencial é uma denominação um tanto inadequada, pois, como esclarece Winnicott, ela se refere à capacidade da criança de tolerar o afastamento do protetor no tempo e no espaço. Nota do rodapé. D. Winnicott. Planning and Reality. Devo muito a Teresa Brennan por dirigir minha atenção ao trabalho dele sobre a teoria das relações objeto, e mais geralmente por seus conselhos em várias partes desse livro. Voltando, crucial a intersecção da confiança com a capacidade social emergente na criança é, portanto, a ausência. Aqui no âmago do desenvolvimento psicológico da confiança, redescobrimos a problemática do distanciamento do tempo e do espaço. Pois um traço fundamental da formação inicial da confiança é a confiança na volta do protetor. Um sentimento de segurança, contudo, experiencia independentemente em relação aos outros, central ao senso de continuidade da autoidentidade. É predicado sobre o reconhecimento de que a ausência da mãe não representa uma retirada do amor. A confiança, assim, equipara a distância no tempo e no espaço bloqueado. Deste modo, ansiedades existenciais que, se pudessem se concretizar, poderiam se tornar uma fonte de angústia contínua, emocional e comportamental através da vida. Arvin Goffman expressa isto com a sua pungência de costume ao, no contexto de uma discussão de risco, assinalar que os poetas e religiosos estão acostumados a argumentar que se um indivíduo compara o tempo, bastante considerável, que ele está condenado a passar morto, com o tempo relativamente breve que lhe é permitido, para pavonear-se e aborrecer-se neste mundo, ele pode muito bem encontrar razões para encarar o conjunto de sua vida como um jogo fatal de curta duração, cada segundo do qual deve enchê-lo de ansiedade sobre como ele pode usá-lo. E, na verdade, nosso tempo um tanto breve está se escoando, mas parecemos prender nossa respiração por segundos e minutos dele. Nota 57, Arvin Goffman, Where the Action Is. Continuando. A confiança, a segurança ontológica e um sentimento de continuidade das coisas e pessoas permanecem intimamente ligados entre si na personalidade adulta. A confiança na fidedignidade de objetos não humanos, conclui-se desta análise, é baseada sobre uma fé mais primitiva na fidedignidade e sustentação de seres humanos. A confiança nos outros é uma necessidade psicológica de um tipo persistente e recorrente. Tirar segurança da fidedignidade ou integridade de outros é uma espécie de ranhura emocional que acompanha a experiência de ambientes familiares, sociais e materiais. A segurança ontológica e a rotina estão intimamente vinculadas através da influência difusa do hábito. As pessoas que cuidam inicialmente da criança conferem normalmente muita importância em seguir as rotinas, o que resulta igualmente em intensa frustração e ingratificação para a criança. A previsibilidade das rotinas, aparentemente sem importância da vida cotidiana, está profundamente envolvida com um sentimento de segurança psicológica. Quando tais rotinas sofrem alteração, por quaisquer razões, a ansiedade transborda e mesmo aspectos muito firmemente alicerçados da personalidade do indivíduo podem ser afetados e alterados. O apego à rotina é sempre ambivalente, sendo isto uma expressão daqueles sentimentos de perda que, como nota Erickson, são inevitavelmente uma parte da confiança básica. A rotina é psicologicamente relaxante, mas num sentido importante, ela não é algo a respeito do qual se possa estar relaxado. A continuidade das rotinas da vida diária só é conseguida através da vigilância constante das partes envolvidas. Embora isto seja quase sempre realizado por uma consciência prática, a demonstração desta renovação contínua do contrato que os indivíduos assumem uns com os outros exatamente do que tratam as experiências com a confiança de Harold Garfinkel. Essas experiências representam graficamente distúrbios emocionais causados até mesmo por aspectos aparentemente inconsequentes da fala comum. O resultado é uma suspensão da confiança ou no outro enquanto agente fidedigno e competente, e um transbordamento de ansiedade existencial que assume a forma de sentimentos de mágoa, perplexidade e traição,
junto com suspeita e hostilidade. Esta obra é uma das outras sobre as minúcias da fala e interação cotidiana sugerem enfaticamente que o que é aprendido na formação da confiança básica não é apenas a correlação da rotina, integridade e gratificação, o que é também assimilado a uma metodologia extremamente sofisticada de consciência prática, que constitui um dispositivo de proteção contínua, embora plena de possibilidade de fratura e disjunção, contra as ansiedades que mesmo os encontros mais causais com os outros podem potencialmente provocar. Já observamos a desatenção civil como um meio geral no qual a confiança é feita, como um aspecto de copresença fora de encontros focados. Nos próximos compromissos com o rosto, a manutenção da confiança básica é realizada através do monitoramento crônico do olhar, da postura corporal, da gesticulação e das convenções da conversão ortodoxa. A análise desenvolvida nesta sessão proporciona a oportunidade de esboçar uma resposta à pergunta que foi deixada em aberto antes. O que é o oposto de confiança? Obviamente, há circunstâncias em que a ausência de confiança poderia ser caracterizada adequadamente como desconfiança, tanto a respeito de sistemas abstratos como de pessoas. O termo desconfiança se aplica mais facilmente quando falamos da relação de um agente com o sistema, indivíduo ou tipo de indivíduo específico, No que toca aos sistemas abstratos, desconfiança significa ser cético a respeito ou ter uma atitude ativamente negativa para com as reivindicações de perícia que o sistema incorpora. No caso de pessoas, significa duvidar ou acreditar das reivindicações de integridade que suas ações personificam ou demonstram. Entretanto, desconfiança é um termo muito fraco para expressar a antítese da confiança básica, o elemento focal no conjunto generalizado de relações para com os ambientes social e físico. A forja da confiança aqui é a própria condição do reconhecimento da identidade clara de objetos e pessoas. Se a confiança básica não é desenvolvida ou sua ambivalência inerente não é dominada, o resultado é ansiedade existencial persistente. Em seu sentido mais profundo, a antítese de confiança é, portanto, um estado de espírito que poderia ser melhor sumariado como angústia ou pavor existencial. O pré-moderno e o moderno. Se existem traços da psicologia da confiança que são universais ou quase universais, há também contrastes fundamentais entre as condições das relações de confiança nas culturas pré-modernas e modernas. Não é apenas a confiança que devemos considerar aqui, mas amplos aspectos das conexões entre confiança e risco, entre segurança e perigo. É, em si, algo arriscado traçar contrastes generalizados entre a era moderna e a inteira gama das ordens sociais pré-modernas. O caráter abrupto e extenso das descontinuidades entre instituições pré-modernas e modernidade, contudo, justifica a tentativa, embora, inevitavelmente, acabam envolvidas simplificações excessivas. A tabela 1 fornece uma orientação geral às distinções que quero fazer entre ambientes de confiança e de risco. Em todas as culturas pré-modernas, incluindo as grandes civilizações agrárias, por razões já discutidas, o nível do distanciamento tempo-espaço é relativamente baixo se comparado com as condições de modernidade. A segurança ontológica no mundo pré-moderno tem que ser compreendida em primeiro lugar em relação a contextos de confiança e formas de risco ou perigo, fixos às circunstâncias do lugar. Devido à sua conexão inerente com a ausência, a confiança está sempre vinculada a modos de organizar interações fidedignas através do tempo e espaço. 4 contextos localizados de confiança tendem a predominar nas culturas pré-modernas, embora cada um deles tenha muitas variações de acordo com a ordem social específica em questão. O primeiro contexto de confiança é o sistema de parentesco, que na maioria dos cenários pré-modernos proporciona um modo relativamente estável de organização de feixes de relações sociais através do tempo e espaço. As conexões de parentesco são frequentemente um foco de tensão e conflito, mas apesar dos muitos conflitos que envolvem e das ansiedades que provocam, elas geralmente são ligações em que se pode confiar na estruturação de ações nos campos do tempo e espaço. Isto vale tanto para as conexões razoavelmente impessoais como para as mais pessoais. Em outras palavras, os parentes podem gerar os serviços com confiança no sentido de cumprir uma gama de obrigações, mais ou menos independente de sentirem simpatia pessoal com os indivíduos específicos envolvidos.
Além disso, o parentesco geralmente proporciona uma rede estabilizadora de relações amigáveis ou íntimas que resistem através do tempo e espaço. O parentesco, em suma, fornece um nexo de conexões sociais fidedignas que, em princípio e muito comumente na prática, formam um meio organizador de relações de confiança. Tabela 1. Ambiente de confiança e riscos nas culturas pré-modernas e modernas. Pré-modernas. Contexto geral. Importância excessiva na confiança localizada. Ambiente de confiança. 1. Relações de parentesco com um dispositivo de organização para estabilizar laços sociais através do tempo e espaço. 2. Comunidade local como um lugar fornecendo um meio familiar. 3. Cosmologias religiosas como modos de crença e práticas rituais fornecendo uma interpretação providencial da vida humana e da natureza. 4. Tradição como meio de conectar presente e futuro, orientada para um passado em tempo reversível. Ambientes de risco. 1. Ameaças e perigos emanando da natureza, como a prevalência de doenças infecciosas, insegurança climática, inundações ou outros desastres naturais. 2. Ameaça de violência humana por parte de exércitos pilhadores, senhores da guerra locais, bandidos ou salteadores. 3. Risco de uma perda da graça religiosa ou de influência mágica maligna. Ambiente de confiança e risco na cultura moderna. Contexto geral. Relações de confiança em sistemas abstratos desencaixados. 1. Relações pessoais de amizade ou intimidade sexual como meio de estabilizar laços sociais. 2. Sistemas abstratos como meio de estabilizar relações através de extensões indefinidas de tempo e espaço. 3. Pensamento contrafactual orientado para o futuro como modo de conectar passado e presente. Ambiente de risco. 1. Ameaças e perigos emanando da reflexividade da modernidade. 2. Ameaça de violência humana a partir da industrialização da guerra. 3. Ameaça de falta de sentido pessoal derivada da reflexividade da modernidade enquanto aplicada ao eu. O mesmo pode ser dito da comunidade local. Devemos evitar a visão romanceada da comunidade que vem frequentemente à tona nas análises sociais, quando as culturas tradicionais são comparadas às modernas. Quero aqui enfatizar a importância das relações localizadas, organizadas em termos de lugar, em que o lugar ainda não foi transformado pelas relações de tempo e espaço distanciadas. Na grande maioria dos cenários pré-modernos, inclusive na maioria das cidades, o meio local é o lugar de feixes de relações sociais entrelaçadas, cuja pequena extensão espacial garante sua solidez no tempo. Migrações de população, nomadismo e viagens de longas distâncias de merceadores e aventureiros eram bastante comuns nos tempos pré-modernos, mas a grande maioria da população era relativamente imóvel e isolada, se compararmos com as formas regulares e densas de mobilidade. E a consciência de outros modos de vida, proporcionados pelos meios de transporte modernos, a localidade nos contextos pré-modernos é o foco de ou contribuir para segurança ontológica, de maneiras que são substancialmente dissolvidas em circunstâncias de modernidade. Uma terceira influência é a da cosmologia religiosa. Crenças religiosas podem ser fonte de extrema ansiedade ou de desespero, tanto que elas devem ser incluídas como um dos principais parâmetros de risco e perigo vivenciados em muitos cenários pré-modernos. Mas em outros aspectos, as cosmologias religiosas proporcionam interpretações morais e práticas da vida pessoal e social, bem como do mundo natural, o que representa um ambiente de segurança para o crente. A deidade cristã nos ordena: confie em mim, pois eu sou o único e verdadeiro Deus. Embora a maioria das religiões não seja tão monoteísta, a ideia de confiança em seres ou forças sobrenaturais é um traço característico de muitas crenças religiosas diferentes quanto a outros aspectos. A religião é um meio organizador de confiança de mais de uma maneira. Não só as deidades e forças religiosas fornecem apoio providencial seguro. Funcionários religiosos também o fazem. E o que é mais importante, as crenças religiosas tipicamente injetam fidedignidade na vivência de eventos e situações e formam uma estrutura em termos da qual eles podem ser explicados e respondidos. Como outros contextos de confiança nas ordens pré-modernas, eu enfatizo aqui a religião como algo para um senso de fidedignidade dos eventos sociais e naturais, e assim contribuir para uma vinculação do tempo e espaço.
É possível que a religião esteja vinculada psicologicamente ao mecanismo de confiança em termos das personagens e forças que ela representa, de forma que essas sejam diretamente expressivas de confiança, ou de sua ausência, em figuras paternas e maternas. Freud certamente sugeriu, e muitos outros autores influenciadores pela psicanálise concordam. Para Erikson, por exemplo, a fé que a confiança pressupõe é que, antes de tudo, posta na figura dos protetores da criança, tenha sua salvaguarda institucional, na religião organizada. Citação de Erikson. A confiança nascida da proteção paterna-materna é de fato a pedra de toque da realidade de uma dada religião. Todas as religiões têm em comum a submissão infantil periódica a um provedor ou provedores que proporcionam êxito na terra, bem como saúde espiritual. E a percepção de que a confiança individual deve tornar-se uma fé comum, a desconfiança individual um mal comumente formulado, enquanto a restauração do indivíduo deve tornar-se parte da prática ritual de muitos e deve vir a ser um signo da confiabilidade na comunidade. Mesmo dada a extraordinária diversidade das religiões do mundo, é difícil resistir à conclusão de que deve haver algum elemento de validez nessa concepção. O ponto de vista que desenvolvo aqui, entretanto, não depende primordialmente dela. O quarto contexto principal de relações de confiança nas culturas pré-modernas é a própria tradição. A tradição, diferentemente da religião, não se refere a nenhum corpo particular de crenças e práticas, mas à maneira pelas quais estas crenças e práticas são organizadas, especialmente em relação ao tempo. A tradição reflete um modo distinto de estruturação da temporalidade, que também tem implicações diretas para a ação através do espaço. A noção de Lévi-Strauss de tempo reversível é central ao entendimento da temporalidade das crenças e atividades tradicionais. O tempo reversível é a temporalidade da repetição e é governado pela lógica da repetição. O passado é um meio de organizar o futuro. A orientação para o passado, que é característica da tradição, não difere da perspectiva da modernidade, apenas em ser voltada para trás ao invés de para frente. Esta é, de fato, uma maneira muito rudimentar de expressar o contraste. Pelo contrário, nem o passado, nem o futuro são um fenômeno discreto separado do presente contínuo, como no caso da perspectiva moderna. O tempo passado é incorporado às práticas presentes, de forma que o horizonte do futuro se curva para trás para cruzar com o que se passou antes. A tradição é rotina, mas ela é rotina que é intrinsecamente significativa, ao invés de um hábito por amor ao hábito meramente vazio. O tempo e o espaço não são dimensões sem conteúdo, que se tornaram com o desenvolvimento da modernidade, mas estão contextualmente implicados na natureza das atividades vividas. Os significados das atividades rotineiras residem no respeito, ou até reverência geral intrínseca à tradição e na conexão da tradição com o ritual. O ritual tem frequentemente um aspecto compulsivo, mas ele é também profundamente reconfortante, pois impregna um conjunto dado de práticas com uma qualidade sacramental. Sublinhado: a tradição, em suma, contribui da maneira básica para a segurança ontológica na medida em que mantém a confiança na continuidade do passado, presente e futuro, e vincula esta confiança a práticas sociais rotinizadas. Especificar-se estes diversos contextos da confiança em culturas pré-modernas não é dizer que os cenários tradicionais eram psicologicamente aconchegantes, enquanto os modernos não são. Existem alguns aspectos bem definidos em que os níveis de insegurança ontológica são mais elevados no mundo moderno do que na maioria das circunstâncias da vida social pré-moderna, por razões que tentarei identificar. Ainda assim, os cenários das culturas tradicionais eram de uma maneira genérica repletos de ansiedade e incertezas. Refiro-me a estas tomadas em conjunto como ambiente de risco característico do mundo pré-moderno. O ambiente de risco nas culturas tradicionais era dominado pelas vicissitudes do mundo físico. A famosa observação de Hobbes de que, num estado de natureza, a vida humana seria detestável, brutal e curta. Não é imprecisa se for lida como uma descrição das circunstâncias da vida real de muitos indivíduos em culturas pré-modernas. As taxas de mortalidade infantil, bem como da morte de mulheres durante o parto, eram, pelos padrões modernos, extremamente elevadas.
Para os que sobreviviam à infância, a expectativa de vida era relativamente curta e muitas pessoas sofriam de doenças crônicas e eram vulneráveis a moléstias infecciosas de vários tipos. Há indícios de que caçadores e coletores, especialmente os que habitavam áreas naturalmente abundantes, podem ter estado menos sujeitos a molestias infecciosas do que os indivíduos que viviam em comunidades locais fixas ou áreas urbanas em sociedades pré-modernas maiores. Mas mesmo eles certamente não estavam livres da gama de doenças endêmicas que abundavam nos tempos pré-modernos. Todos os tipos de ordem social pré-moderna eram afetados, frequentemente de maneira drástica, pelas inconstâncias climáticas e dispunham de pouca proteção contra desastres naturais como inundações, tormentas, chuva excessiva ou secas. A natureza instável da vida social em relação ao mundo físico é preciso acrescentar, como outra fonte de insegurança, a preponderância da violência humana. Os contrastes principais a serem traçados aqui são entre as ordens sociais pré-modernas maiores e o universo social moderno. O nível de violência dentro das e entre as culturas de caçadores e coletores aparece geralmente como tendo sido bem baixo, e não existiram guerreiros especializados. Com o advento da soldadesca armada, a situação é bem diferente. A maior parte dos estados agrários se baseava de maneira bem direta no poder militar. Como foi mencionado anteriormente, nesses estados, o monopólio do controle dos meios de violência por parte das autoridades governamentais estava sempre longe de ser completo. Tais estados nunca estavam internamente pacificados pelos padrões do Estado-nação moderno. Poucos grupos na população podiam sentir-se seguros por longos períodos da violência ou da ameaça de violência por parte de exércitos invasores, bandoleiros, senhores das guerras locais, salteadores, ladrões ou piratas. Os meios urbanos modernos são frequentemente considerados perigosos devido ao risco de um ataque ou assalto. Mas não é apenas este nível de violência caracteristicamente menor se comparado com muitos cenários pré-modernos. Temos, finalmente, que dar atenção especial à influência dual da religião. Se as crenças e práticas religiosas fornecem comumente um refúgio das tribulações da vida cotidiana, elas também podem, como já notamos, ser uma fonte intrínseca de ansiedade e apreensão mental. Isso se deve, em parte, ao fato de que a religião permeia muitos aspectos da atividade social. As ameaças e perigos da natureza, por exemplo, podem ser vivenciados através dos códigos e símbolos da religião. Principalmente porque a religião ocupa, nesse caso, o próprio local psicológico da ansiedade existencial potencial. Até onde a religião cria seus próprios terrores específicos neste local é sem dúvida bastante variável. Provavelmente aquelas formas de crença e prática religiosa que Weber chamou de religiões de salvação são as mais propensas a contaminar a vida cotidiana com temores existenciais, invocando, como elas fazem, uma tensão entre pecado e a promessa de salvação num além-mundo. Com o desenvolvimento das instituições sociais modernas, persiste um pouco de equilíbrio entre confiança e risco, segurança e perigo. Mas os elementos principais envolvidos são bastante diferentes dos que predominavam na era pré-moderna. Em condições de modernidade, assim como em todos os cenários culturais, as atividades humanas permanecem situadas e contextualizadas, mas o impacto das três grandes forças dinâmicas da modernidade, a separação de tempo e espaço, os mecanismos de desencaixe e a reflexividade institucional, desencaixa certas formas básicas de relações de confiança dos atributos de contextos locais. Nenhum dos quatro principais focos de confiança e segurança ontológica nos cenários pré-modernos tem uma importância comparável em circunstâncias de modernidade. As relações de parentesco, para a maioria da população, permanecem importantes, especialmente no interior da família nuclear, mas já não são os veículos de laços sociais intensamente organizados através do tempo e espaço. Esta afirmação é indiscutivelmente válida a despeito da cautela com que se deve ver a tese de que a modernidade produziu o declínio da família, e a despeito também do fato de que alguns meios locais continuam a ser o eixo de substanciais redes de parentesco de direitos e obrigações. O primado lugar nos cenários pré-modernos tem sido destruído em grande parte do desencaixe e pelo distanciamento tempo-espaço. O lugar se tornou fantasmagórico porque as estruturas através das quais ele se constitui não são mais organizadas localmente. O local e o global, em outras palavras, tornaram-se inextricavelmente entrelaçados. Sentimentos de ligação íntima ou identificação com lugares ainda persistem,
mas elas mesmo estão desencaixadas, não expressam apenas práticas e envolvimentos localmente baseados, mas se encontram também salpicados de influência muito mais distantes. Até a menor das lojas de vizinhança, por exemplo, pode muito obter sua mercadoria de todas as partes do mundo. A comunidade local não é um ambiente saturado de significados familiares, tidos como garantidos, mas em boa parte uma expressão localmente situada de relações distanciadas. Qualquer que seja a segurança que os indivíduos vivenciem como resultado da familiaridade do lugar, reside tanto nas formas estáveis de relações desencaixadas, quanto nas particularidades de localização. Se isto é mais óbvio quando se fazem compras no supermercado local do que na mercadoria da esquina, a diferença não é fundamental. O impacto decrescente da religião e da tradição tem sido discutido com tanta frequência na literatura das ciências sociais que podemos lidar com isto em breve. A secularização é sem dúvida uma questão complexa e não parece resultar no desaparecimento completo do pensamento e atividade religiosos, provavelmente por causa do poder da religião sobre algumas das questões existenciais vistas acima. No entanto, a maior parte das situações da vida social moderna é manifestamente incompatível com a religião como uma influência penetrante sobre a vida cotidiana. A cosmologia religiosa é suplantada pelo conhecimento reflexivamente organizado, governado pela observação empírica e pelo pensamento lógico, e focado sobre tecnologia material e códigos aplicados socialmente. Religião e tradição sempre tiveram uma vinculação íntima, e esta última do que a primeira, pela reflexividade da vida social moderna, que se coloca em oposição direta a ela. O ambiente de risco pré-moderno sofre transformações análogas em condição de modernidade. Os perigos que enfrentamos não derivam mais primariamente do mundo da natureza. É claro, ciclones, terremotos e outras catástrofes naturais ainda ocorrem, mas em sua maior parte, nossas relações com o mundo físico são radicalmente diferentes daquelas das épocas anteriores, especialmente nos setores industrializados do globo, mas em certo grau em toda parte. À primeira vista, os perigos ecológicos que enfrentamos atualmente podem parecer semelhantes a vicissitudes da natureza encontradas na era pré-moderna. O contraste, contudo, é muito nítido. As ameaças ecológicas são resultado de conhecimento socialmente organizado, mediado pelo impacto do industrialismo sobre o meio ambiente material. São parte do que chamarei de um novo perfil de risco introduzido pelo advento da modernidade. Chamo de perfil de risco um elemento específico de ameaças ou perigos característicos da vida social moderna. A ameaça de violência militar permanece parte do perfil de risco da modernidade. Entretanto, seu caráter mudou substancialmente em conjunção com a natureza alterada do controle dos meios de violência em relação à guerra. Vivemos hoje numa ordem militar global, onde, como resultado da industrialização da guerra, a escala do poder destruidor do armamento espalhado através do mundo é maciçamente maior do que o que já existiu antes. A possibilidade de conflito nuclear coloca perigos que nenhuma geração antes teve que enfrentar. No entanto, este desenvolvimento coincidiu com processos de pacificação interna nos Estados. A guerra civil tornou-se um fenômeno relativamente incomum, se não desconhecido, nas nações desenvolvidas, mas nos tempos pré-modernos, ao menos depois do desenvolvimento inicial das organizações do Estado, algo emparentado à guerra civil. Divisões de poder militar, acompanhadas por frequentes irrupções de conflito, era mais norma do que exceção. O risco e o perigo, como vivenciados em relação à segurança ontológica, tornam-se secularizados juntamente com a maior parte dos outros aspectos da vida social. O mundo estruturado principalmente por riscos humanamente criados tem muito pouco lugar para influências divinas ou, de fato, para apropriações mágicas de forças ou espíritos cosmológicos. É central para a modernidade que os riscos podem ser, em princípio, avaliados em termos de conhecimento generalizável sobre perigos potenciais. Uma perspectiva na qual noções de fortuna sobrevivem no mais das vezes como formas marginais de superstição, onde o risco é conhecido como sendo risco. Ele é vivenciado de modo diferente do que em circunstâncias em que predominam noções de fortuna. Reconhecer a existência de um risco ou conjunto de risco é aceitar não só a possibilidade de que as coisas possam ser erradas, mas que esta possibilidade não pode ser eliminada. A fenomenologia de uma tal situação é a parte de uma experiência cultural da modernidade em geral discutida adiante mais detalhadamente. Mesmo onde a pressão da religião tradicional se afrouxa, contudo, concepções de destino não desaparecem inteiramente.
Exatamente onde riscos são maiores ou em termos de probabilidade percebida de que um acontecimento indesejável vai ocorrer em termos das consequências devastadoras que decorrem se um evento dado sair errado. A fortuna tende a voltar.